pessoal, tudo bem? Sou a Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa, e esse é mais um Bate-Papo com o CEO, nossa quarta temporada. E só para relembrar, né, o objetivo desse podcast é a gente conversar com CEOs para que eles possam inspirar vocês a pensarem as suas carreiras, a pensarem as suas vidas e que seja um momento de inspiração. E ele, obviamente, é do Instituto Proa. Então, hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que é nosso parceiro e é um CEO que eu admiro muito, que é o Rodolfo. Então, eu queria dar boas-vindas, Rodolfo. Obrigada. Não, obrigado você, Aline. Obrigado pela parceria, primeiro, antes do convite. Obrigado pela parceria que a gente tem com o Proa. É uma parceria super importante pra gente em tudo que a gente faz de cidadania corporativa. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. E obrigado pelo convite. Uma tarde especial passar aqui com você também, falando da minha carreira e tentando passar um pouco da minha carreira para esses jovens aí. Se eu puder tocar alguns jovens com a minha carreira, já vai ser uma tarde especial para mim. Tenho certeza que vai. Rodolfo, deixa eu começar te contando como que é o nosso bate-papo. Eu começo com a parte mais formal, que é lendo aquela bio, que é aquela bio do LinkedIn. Isso. E depois eu faço as perguntas boas. E a bio do LinkedIn é bonita, né? Depois a gente fala a verdade. Depois a gente conta a verdade, né? Então, para quem ainda não te conhece, e eu espero que eu acerte o seu sobrenome. Tá bom. Nosso convidado, então, é o Rodolfo Eschenbeck. Tá bom, certo? Tá ótimo. Mais ou menos, eu achei. Tá ótimo, tá Depois ótimo. você fala certinho. Presidente da Accenture para Brasil e América Latina, uma das maiores consultorias globais de gestão e tecnologia. O Rodolfo trabalha há 31 anos na Accenture, uma das principais financiadoras do Instituto Proa, e acompanha de perto como inteligência artificial, nuvem e dados estão mudando a maneira que empresas operam e como isso exige investir em pessoas junto à tecnologia. Rodolfo, então eu queria, pra gente começar, que você contasse um pouquinho pra gente quem é o Rodolfo, o que o Rodolfo fez lá no início de carreira. Tá bom. O Rodolfo nasceu em 1967, a maioria não tinha nem nascido, então o Rodolfo nasceu em 1967. Nasci num bairro aqui de São Paulo, que se chama Perdizes, é um bairro aqui perto, vamos dizer, da onde a gente está. Tem umas ladeiras boas. Tem umas boas ladeiras e tá lá. E eu nasci numa família humilde, assim, e eu tenho super orgulho disso. Meu pai era guia de turismo e minha mãe era secretária executiva naquela época, tá? Então eu fui criada numa família humilde, mas de muito valor. Então, essa foi a minha infância toda. Aí eu fui estudar em São Paulo, eu fui estudar na USP, né? Eu fui fazer poli. Fiz engenharia na Poli, 5 anos, como todo mundo sabe. Engenharia você estuda pra caramba, me diverti, gostei. Você fez engenharia? Fiz engenharia mecânica. Aí eu fiz engenharia mecânica porque, primeiro, eu sempre tive muita facilidade com dados, números, física, sempre adorei. E eu gosto de coisas físicas, né? Então, eu sempre gostei muito de mexer nas coisas e tudo. E, sinceramente, naquela época, 30 e quase 40 anos atrás, tecnologia não era o forte de ninguém. Mundo, né? Era outro mundo. Então, e assim, eu posso contar uma... acho que eles nem vão acreditar, mas na época que eu fiz faculdade não tinha microcomputador. Não tinha. A gente tinha que fazer... Era no caderno mesmo. Era no caderno e você tinha um centro de computação que tinha um mainframe que você tinha que fazer trabalhos com cartão perfurado. Nossa. Então, assim, não é essa época que eu sou, assim, eles vão até desligar o canal agora e falar, esse cara é um dinossauro, esse cara não pode estar aqui hoje. No Google. No Google. Então, é essa época que faz, e assim, então a gente eu gostava de mecânica, tinha engenharia elétrica, mas para mim era mais etéreo, mas não tinha nada desse mundo novo de computação, nada disso. Então, eu fiz engenharia mecânica, me formei, fiz estágio Pirelli Cabos Submarinos, Unisys, empresa de computação. Aí me formei, aí veio a minha primeira frustração da vida, que eu me formei na crise, era uma crise importante de 90, a crise econômica importante, e eu entrei desempregado, né? Eu comecei a minha carreira profissional desempregado, que é uma frustração, né? Depois de você ter se formado. Porque não tinha emprego naquela época. Não tinha emprego naquela época. Eu tava fazendo estágio, era estagiário, e eles falaram, não vamos efetivar ninguém, e eu tava desempregado. E eu acho que por que eu não acho que essa frustração é tão ruim? Obviamente, no mundo você acha que acaba. No momento você acha que acaba o mundo, mas ele te dá resiliência e você começa a se reinventar. Então, nesse momento aí eu consegui um emprego numa empresa de latas, né? De latas, era engenheiro de chão de fábrica mesmo. Uhum. Então, produção, manutenção e chão de fábrica. Trabalhei durante 4 anos nessa empresa, onde a Accenture foi cliente. E aí eu comecei a aprender muito a trabalhar com dia a dia, com projetos, uma vida profissional, né? Então, eu acho que foi interessante.
De novo, fora a frustração, eu acho que conseguir emprego depois foi legal. E aí, o que aconteceu é que a Accenture entrou lá para fazer projetos naquela época. De novo, projetos físicos, né? Não tinha nada de tecnologia. Eu estava começando tecnologia, mas a gente fazia físicos. E aí, eu descobri que eu gostava de trabalhar mais por projeto do que dia a dia. Eu me apaixonei por trabalhar por projetos. Aí, eu saí de lá e fui para a Accenture. E aí, de lá para cá, eu estava na Accenture há 31 anos. Então, conta pra gente, pra quem ainda não conhece, o que é a Accenture e o que a Accenture faz. Tá, a Accenture é uma empresa de tecnologia, né? Basicamente tecnologia, mas a gente faz um pouco de tudo, né? A gente é uma empresa enorme, hoje, só para vocês terem ideia, a gente tem 20 mil pessoas no Brasil, 45 mil pessoas na América Latina, que eu gerencio todas elas, e 750 mil pessoas no mundo, tá? Então, a gente faz desde implantar sistemas, né? Então, coisas maiores, vocês devem ter ouvido falar de SAP, os famosos ERPs, a gente faz isso. A gente opera esses sistemas para os clientes de longo prazo, então a gente não só implanta, mas opera. Hoje a gente é um grande parceiro do Google, AWS, de nuvem. A gente está trabalhando com eles também em AI. Então, a gente está transformando empresas usando tecnologia. Para isso, a gente tem uma força de consultoria. Para isso, a gente tem uma força de operações. Então, a gente opera a área financeira de clientes, a área de RH de clientes. Então, a gente faz um pouco de tudo, sempre com tecnologia no centro, tá? Então, a gente não é uma empresa puramente de tecnologia, mas a gente usa a tecnologia para fazer transformação de clientes. É isso que a gente gosta de fazer. Então, se eu sou uma empresa e tenho um desafio de tecnologia, posso contratar a Accenture para ajudar nesse desafio, que pode ser um serviço, pode ser um produto. Pode ser. É isso aí. E sempre transformando por algum benefício da empresa. Muito legal. E, Rodolfo, eu queria voltar só um pouquinho e te perguntar com relação à escolha da sua carreira. Tá bom? Porque esse é basicamente a nossa audiência, né? Quando você está ali com 17, 18 anos, alguém fala para você agora, você precisa escolher uma carreira pro resto da sua vida. Como que foi isso para você, assim? Você já falou que você gostava muito de matemática, de física, então sabia que ia para as exatas. Mas assim, dentro das exatas tem um espectro muito grande. Como que foi essa sua escolha? Você acha que não foi, assim, tanto uma escolha, que meio que aconteceu, seu pai te obrigou? Não, Como é que foi? Na verdade, até falei por isso que eu falei da profissão do meu pai, porque normalmente quando você tem em casa engenheiros, médicos e tudo, você tem advogados, né? Advogados, então você começa a ter, vamos dizer, você tem boas referências em casa. Eu não tinha essas referências, não que eles não fossem boas, mas não eram referências profissionais. Eles não fizeram faculdade. Eram referências de valores não profissionais, porque eles não tinham feito faculdade. E o que meu pai sempre falou para mim é que ia dar faculdade, né? Que eu teria que ir até a faculdade, que é o que ele ia me dar e fazer acontecer. Por isso que eu falo dos valores. Então, é o valor que eles falam. Mas, então, assim, eles nunca me obrigaram a nada, eu fui por escolha. Então, foi o que você falou, eu tinha muita facilidade nisso, então tinha que ser de alguma forma exatas. E eu acho que engenharia foi porque eu acho que era a lateralidade. Naquela época era engenharia que você fazia os 2 anos básicos e depois... Não, você já entrava direto no... A USP teve, será isso? Eu não lembro. A faculdade que eu fiz tinha, num primeiro momento, os 2 anos que era básico e depois você escolhia... Não, esse quando eu entrei lá, você do vestibular, você já entrava na especialidade. Então, na verdade, eu sempre quis alguma coisa, vamos dizer, ligada ao que eu gostava, que era isso. E eu sempre achei, e eu acho que é verdade, engenharia dá uma lateralidade boa. Então, na verdade, quase que eu posterguei um pouco a decisão, porque eu fazendo engenharia, eu poderia trabalhar em vários setores, né? Então, foi essa um pouco da ideia. Eu não tinha certeza se eu queria ser engenheiro de chão de fábrica mesmo. E eu trabalhei de 4 anos, eu gostei, mas eu tenho um problema com o dia a dia. Esse é o meu desafio. A coisa muito repetitiva me cansa. Então, o que me cansou depois é isso. Então, obviamente, eu não sabia isso quando eu entrei na faculdade. Claro, então, a escolha foi muito um espectro... Engenharia te dá um espectro amplo. Eu posso fazer várias coisas, eu vou fazer engenharia, depois que eu me formar, eu tento olhar. Então, acho que essa foi uma escolha. Eu acho que para hoje é muito mais complicado do que naquela época. Porque, sinceramente, naquela época você tinha engenharia, administração, direito, medicina e odontologia, e olhe lá, entendeu? E obviamente, algumas dessas, pedagogia, você tinha, sei lá, 10 carreiras no máximo, e metade delas eu não faria, porque eu não tinha skills para isso. E as coisas não mudavam tão rápido. E as coisas não mudavam tão rápido. Hoje você tem cursos de tudo. Então, eu acho que o desafio hoje é muito maior de escolher uma carreira, né? Então, eu escolheria... mais do que a carreira, eu escolheria uma faculdade ou um colégio técnico, alguma coisa, do que eu gosto de fazer. Eu tenho uma outra teoria, você vai ver que eu tenho várias teorias, nenhuma delas científicas, mas são minhas teorias. Vozes da sua cabeça. Da minha cabeça.
que eu só vou, todos nós vamos ser bem-sucedidos se você faz o que você gosta. Né? Se você não fizer o que você gosta, não tem chance de ser bem-sucedido. Né? E não é porque você vai trabalhar mais ou menos, é porque você não pode ver o trabalho... Você não consegue manter isso por Você não consegue, tempo. né? E você não pode ver o trabalho como um fardo, né? Putz, eu tenho que trabalhar hoje. Até tudo bem, você pode ter uma situação na empresa, outra, mas assim, você gosta do que você faz. Então, eu acho que se você não gostar do que você faz, você não vai manter isso. E uma vida profissional, que você falou, são 20, 30 anos daqui para frente, né? Então, você não vai conseguir fazer um negócio que você não gosta por 20, 30 anos. Então, para mim, o conselho para os jovens aí é dentro dessa... Primeiro, a área que você tem mais facilidade ou mais aptidão. Segundo, dentro dessa variedade, o que você acha que você vai gostar no futuro? E eu acho que essa seria a escolha. Eu acho que a escolha não é se vai dar dinheiro ou não. Eu já vi jovens escolhendo, não, isso aqui eu vou fazer tal profissão porque dá mais dinheiro no futuro. Se você fizer o que você não gosta, não vai dar certo. E talvez o que dá dinheiro hoje não vai dar daqui 10, 15 anos. Esse é o outro ponto. E se você não for bom naquilo, você não vai ganhar dinheiro. Não é todo mundo que ganha dinheiro. Então, eu acho que a escolha, para mim, é muito mais do que eu gosto. E aí você vai ser bem-sucedido no que você gosta. No meu caso, eu descobri que eu gostava mais de projeto do que qualquer outra coisa. E sou bem-sucedido hoje porque eu estou numa empresa de projetos, basicamente. E aí que eu queria chegar, nessa parte da empresa de projetos que você está há 31 anos. Acho que esse é um outro ponto. Quando a gente fala de geração... Né? Eu estava lendo uma pesquisa que saiu há uns 2 meses que falava que o tempo médio de um jovem hoje numa empresa é de 8 meses. Uhum. Né? No PROA, os jovens ficam mais tempo, obviamente. Accenture também. Mas você está há 31 anos numa empresa. Conta um pouco pra gente como que é estar há tanto tempo numa empresa, se isso foi uma escolha que você foi fazendo no decorrer, ou tem tantos projetos, tantas coisas diferentes que você passou por 31 empresas nesses 31 anos. Na verdade, é meio antagônico que eu falo da minha inquietude de fazer projeto com estar 31 anos no meu lugar. E eu tô há 20 anos com a mesma esposa. Então, tem uma certa longevidade na minha vida, né? Tem coisas que nem tudo é volátil. Algumas coisas são novas, outras não. Mas, na verdade, eu não passei por 31 empresas, mas eu passei por 5 ou 6 empresas, né? Então, ou eu passei por 5 ou 6 funções dentro da Accenture e áreas dentro da Accenture, seja em liderança ou não, que me fizeram ter desafios diferentes. Então, se você pensar dos 30 anos dividido por 5 ou 6, dá mais ou menos 5 anos, na média de 5 anos. São ciclos que eu acho que um ciclo de 5 anos é um ciclo para você, como liderança, deixar um legado, né? Em qualquer coisa, né? No seu caso, no meu caso. Então, 3 a 5 anos é um ciclo que você consegue, em coisas grandes, deixar um legado ou fazer uma transformação. Então, eu fiz ciclos mais ou menos de 5 anos, um pouco mais, um pouco menos, e eu fui trocando de emprego dentro da mesma empresa, tá? Então, na verdade, tem uma certa inquietude. Eu tenho a sorte de que a Accenture, a gente se muda a cada 5 anos, a gente muda o modelo operacional dentro de casa para se adaptar ao que tem no mercado. Inclusive, a gente está fazendo uma mudança agora. Essa eu não sou impactado. Essa parte de IA, né? Na parte de IA, então a gente está fazendo muita mudança. E essas são oportunidades, né? Então, eu acho que eu trabalhei em 6 empresas, eu tive 6 empregos dentro da mesma empresa. Então, isso para mim foi benéfico. Mas acho que tem uma outra coisa disso que eu acho que é interessante, que é eu me joguei na piscina em cada uma dessas mudanças, né? Porque eu podia ter tomado uma atitude mais passiva em cada uma dessas mudanças e falar, deixa ver o que vem e deixa a onda te levar, deixa o mar te levar. Ou não, eu sempre, em cada mudança, eu falei, putz, o que eu quero tirar dessa mudança, o que eu quero aprender, né? Então, eu falo de jogar na piscina porque às vezes você fala, putz, eu não sei exatamente o que vem, mas eu vou atrás e vou fazer. Então, em todas essas mudanças, eu fiz porque eu achei que eu ia ter um benefício para minha carreira. E é por isso que eu acho que esse é um outro conselho para mim, que é não seja passivo, né? Porque é difícil você reclamar se você for passivo. Então, eu fui atrás e consegui mudanças interessantes na minha carreira, o que fez 2 coisas. Uma é eu ter essa longevidade de não cansar do que eu fiz, mas também me preparar. Cada 5 anos você tinha que fazer algo. Outra coisa. E, ao mesmo tempo, eu aprender várias coisas na Accenture que me propôs hoje ser um CEO talvez mais preparado, porque eu já conheço várias áreas da Accenture. E qual foi o seu primeiro emprego dentro da Accenture? Meu primeiro emprego dentro da Accenture foi o que a gente chamava de reengenharia de processos. Redesenhar processos e repensar processos, fazer reengenharia para ganhar eficiência profissional na área de finanças, área de supply chain, áreas de fábrica. Muito legal. E aí depois? Que tem a ver com engenharia, né? Tinha a ver claramente com que era do engenharia. Depois, o primeiro desafio, eu fiz alguns anos, aí depois veio um primeiro desafio, que era o que a gente chamava da área de Talent Organization, que é uma área que cuida
da transformação das pessoas, né? Porque todos esses grandes projetos que a gente faz, não adianta você transformar só o processo ou a tecnologia se as pessoas não adotam e toda a história. Então, tinha uma área que cuidava disso, era uma área que não estava indo tão bem, e aí me chamaram. Aí vai lá, pô, por que um engenheiro vai fusar, por que não botar um psicólogo, alguma coisa? Porque, na verdade, a gente queria uma visão muito mais pragmática, quer dizer, tinha que estudar, mas é menos ligado à mudança. E eu aceitei o desafio, né? E porque eu sempre achei que o problema não era ter a solução, mas que as pessoas adotassem a solução. Então, eu fui estudar e aplicar como é que as pessoas adotam a solução e ter técnicas para o projeto para isso. Então, esse foi um primeiro grande desafio, onde eu fui num ponto de liderança. Mas, de novo, é o que eu falei de pular na piscina. Não entendia nada de pessoas, mas eu falei... E eu acho que esse Por que você acha que eles te convidaram? Por que foi você e não outras pessoas? Eu acho que sempre tem um fator de sorte, de estar no lugar certo, no lugar certo, estar na hora certa, no lugar certo, isso faz parte. Mas porque eu sempre tive aberta a mudança. E eu sempre... eu não tenho medo do desafio, né? Assim, eu não sou irresponsável, mas eu não tenho medo de falar, pô, eu vou precisar estudar, eu sou estruturado, eu vou atrás. Eles sabiam o que você ia fazer. Eu sabia o que eu ia fazer, ou que eu tinha boa chance de fazer, pelo menos. Rodolfo, conta um pouco pra gente, nessa perspectiva das transformações, né? Como que hoje vocês, dentro da Accenture, olham para desenvolvimento de talentos? Tá. Uma coisa interessante que eu acho que a gente... E hoje, né? Hoje a gente só fala de tecnologia, né? Todo mundo fala de IA, esse negócio o dia inteiro, inteligência artificial. A gente não acredita puramente em máquina. A gente fala que a gente acredita em human plus machine, que é homem mais máquina. Então, a gente entende que o futuro é uma convivência do profissional, do homem. Homem, quando eu digo homem, não homem, mas o ser humano. O ser humano mais a máquina. E é isso que a gente vai ver no futuro. Então, não adianta só colocar tecnologia, só colocar IA e não treinar as pessoas. Então, a gente tem esse olhar duplo. Quer dizer, como é que eu consigo, ao mesmo tempo, levar a tecnologia para um outro patamar, ganhar eficiência, mas também garantir que a gente está desenvolvendo os seres humanos, tá? Então, acho que essa é uma parte importante. O que a gente está hoje treinando muito os seres humanos eu diria, simplificando bastante, em duas grandes áreas. Uma é a técnica, né? E assim, então, a pessoa tem que ter a proficiência que ele tem em supply chain, finanças, alguma coisa. Ele tem que ter proficiência em IA, então hoje a gente quer que as pessoas... É um pré-requisito. Começa a ser um pré-requisito, né? A gente está disponibilizando um monte de ferramentas para as pessoas testarem, aprenderem, fazerem, garantirem o conhecimento. Então, esse é um quesito que as pessoas têm que saber. Então, não adianta mais ser uma pessoa só, eu não conheço tecnologia, não conheço IA, tem que conhecer, não dá mais, então eu conhecer. Você acha que essa é uma grande mudança? Eu acho que é uma mudança enorme, a gente pode falar um pouco disso. Mas assim, eu vou falar um negócio antigo. Na minha época era inglês. As pessoas não tinham inglês era pré-requisito. Eu fiz curso de datilografia, porque tinha máquina de escrever. Eu então, fiz também. Então é assim. Tinha que ser rapidinho ali, não podia errar. E eu fazia com 2 dedos, tomava porrada o tempo inteiro que eu fazia errado. Porque você tinha que fazer muito mais rápido com 2 dedos. E até hoje eu faço com 2 dedos. Com uma bursite no dedo. Mas assim, então as coisas vão virando pré-requisitos. O que era máquina de escrever lá atrás, o que era fazer inglês lá atrás, virou hoje IA. Então, se eu não souber usar e fazer, tem que saber. Então, isso a gente está treinando 100% das pessoas nisso. Obviamente, gente com mais profundidade ou não. E o segundo é em a adaptabilidade. Porque acho que o grande skill do profissional agora é como é que eu me adapto às novas coisas. Eu fazia desse jeito, como é que eu faço no futuro? Não vou confiar 100% na máquina, como é que eu tenho um senso crítico de dizer se a máquina está alucinando ou não? Então, eu acho que essa adaptabilidade e você não fazer, muitas vezes corrigir, não fazer, mas olhar e falar, pô, tá certo ou não, é importante. E eu acho que outra coisa que vai vir no futuro próximo é, cada vez mais, a capacidade crítica e o fator de tomada de decisão do ser humano vai ser mais importante, né? Então, eu acho que... e é isso que a gente está tentando que as pessoas aprendam agora de uma forma... Não que eles não sabiam, mas principalmente as pessoas que estão vindo. Eu acho que esse fator de decisão vai ser mais cedo na carreira do que era antes. Eu acho que antes também, né, você aprendia algo, se você fosse médico, né, você aprendia e usaria aquilo pra vida toda. É isso aí. Hoje é um sentimento que eu aprendi e daqui 5 anos a gente tá na mesma página do que alguém que tá começando. Por isso que a adaptabilidade é importante. Mas é por isso que a gente acredita. Mas ao mesmo tempo que a pessoa tá começando agora, ela não tem... Tem uma coisa que eu acho que maturidade vem com o tempo, né? Acho que tem uma correlação de... Porque você tem experiência em outras coisas. Tem experiências que vão, tá? Então, assim, essa correlação de maturidade, tudo isso vai vir com o tempo. Então, eu acho que a gente sempre vai ter... E a gente tem a discussão das gerações, né? A gente tem 15% da nossa força de trabalho tem mais de 50 anos de idade.
Mas por que numa empresa de tecnologia? Exatamente por isso, porque tem gente que passou em processos importantes, tem experiência. Então, a história do ser humano aí tem um lado de experiência importante que vai ter que contrabalancear com, talvez, o conhecimento, a velocidade, o ímpeto dos jovens, né? Então, a gente precisa... Porque às vezes a gente tem que tomar... Parte disso é tomada de decisões, como é que você vai fazer. E aí a experiência conta diferente. Diminui um pouquinho o risco, né? Diminui. Rodolfo, e conta pra gente um pouco. Você trabalha numa empresa global, que você já me disse que tem 750 mil funcionários e você cuida de 45 mil. Isso. Né? Que é Brasil, quais são os outros países? Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. México tá aqui do ladinho, né? Demora 10 horas pra chegar lá. Como que é cuidar, né? Como que é ser CEO de uma empresa global cuidando da América Latina, que apesar de todo mundo achar que a gente é parecido, a gente é muito diferente, né? Assim como a gente é muito diferente dentro do próprio Brasil. Eu acho que é uma experiência muito interessante, né? É uma empresa eminentemente americana. Nos Estados Unidos, o mercado americano é 50% da Accenture hoje, tá? E se você olhar os números são públicos os números, se entrar na Accenture você vai ver. E eu faço parte da região Américas, né? Que é Canadá, Estados Unidos e Latinoamérica, que a gente responde junto. Então, o México entra na Latinoamérica. O México entra na Latinoamérica. Do México para baixo é minha responsabilidade. É muito legal, porque na verdade o que eu faço e não está no meu currículo, mas eu faço parte do Comitê Américas, que eu sou CEO de uma parte da região. E como o Brasil é uma das geografias maiores do mundo, está entre as 13 maiores do mundo, eu faço parte do Global Committee da Accenture, que são 50 pessoas no mundo. Incrível. Que fazem parte. Então, assim, é uma experiência... Um poder de decisão gigantesco. É uma experiência fantástica, assim. E que eu vou ser sincero com você, nunca achei que eu ia chegar lá. No começo da carreira, eu lembro... Eu vou dar uma desviadinha aqui. Por favor. No começo da carreira, quando eu fiz o meu primeiro estágio, e naquela época era presencial, não tinha esse negócio de home office, não tinha nada, era presencial, você tinha que ir lá, pegava ônibus, ia pra lá, não tinha essa Bateu o cartão. E eu tava sentado, né, e aí assim, né, o gerente sentava na frente, aí os analistas e tal, e obviamente o estagiário sentava no fundo lá da máquina de Xerox, né, claramente ali que eu sentava e me botaram ali. Meio escondidinho. Meio escondidinho. E eu falei, eu quero chegar nesse papel de gerente, né, era ali que eu queria chegar. Era ali seu sonho. Meu sonho era ali, que era o que eu conhecia. E, obviamente, no andar de cima tava o diretor, e daí pra frente. Mas você não chegava no andar? Não chegava no andar de cima e não tava no meu... De novo, como eu não tinha uma referência em casa, né? Meus pais não eram executivos, eu não tinha essa referência. Então, meu sonho era chegar ali. Eu passei um pouquinho dali, mas tudo bem. Mas eu acho que é isso. Então, voltando onde a gente estava falando... então, é muito legal hoje você fazer parte, porque, assim, além de eu tomar... As decisões da América Latina são 100% responsabilidade minhas. Eu tomo... Obviamente, numa empresa global, você tem uma governança, mas são minhas. E eu faço parte das decisões américas e globais que a gente toma. Então, é muito legal de aprendizado, de vivência, toda a história. Tem um pouco que parece ser uma vida glamurosa, mas de viagem que não é tão glamurosa mais. Mas tem muita viagem. Eu falo que só gosta de viajar quem não viaja. É isso aí. Eu sempre falo que as primeiras... Eu estava na faculdade, quando eu estava na Poli, tinha um professor que era executivo, e ele falava, putz, vocês não vão gostar. A primeira viagem é legal, a segunda, a terceira você já cansa. Eu falei, não, que isso? É muito legal. Não, chega uma hora que cansa. Cansa mesmo. E a estratégia América Latina é igual ou vocês definem por países? A gente define a estratégia por país. Ela tem uma estratégia macro, que ela é igual. Na verdade, assim, a gente é uma empresa global. Então, a minha estratégia não pode estar descolada Vem de cima. É uma estratégia global da Accenture e eu faço escolhas estratégicas para a América Latina. Tem coisa da estratégia global que faz sentido, tem coisas que talvez não façam tão sentido por causa do momento do mercado. Então, eu tenho mais um poder de escolhas do que desenhar uma estratégia totalmente diferente, embora a América Latina seja conhecida dentro da Accenture por coisas inovadoras que a gente faz, né? Então, a gente dá uma arriscadinha aí em uma série de coisas para inovar e aí eles deixam a gente fazer algumas coisas, mas de forma geral, escolhas estratégicas. E os países têm mercados diferentes e tamanhos muito diferentes. Então, parte da escolha estratégica tem a ver com o mercado que a gente tem. Então, a Colômbia, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora. A Colômbia tem aqui uns 20 milhões de pessoas? 18, 20, por aí? Por aí. Né? Quando você pega o tamanho do Brasil, é 10 vezes maior. A grande São Paulo é isso. E a nossa operação na Colômbia é pequena por motivos históricos. Então, a gente fez escolhas muito focadas no que é o mercado, o que eu quero começar agora. E quando você olha perto do Brasil, uma escolha pequena, porque faz sentido nesse momento. Então, essas escolhas fazem sentido em função do momento, obviamente do poder de investimento, porque também não tem investimento infinito. Então, a gente faz escolhas estratégicas de investimento que faz sentido. E qual que você acha é a coisa mais legal de ser CEO e a coisa mais difícil?
Mais legal de ser CEO e é mais difícil? Numa empresa global. Eu acho que a mais legal de ser CEO é que eu acho que você tem quase que um manche na mão de uma série de coisas, entendeu? Então, você fazendo uma empresa desse tamanho, você liderar é muito legal, né? Eu acho que esse é muito legal. É muito legal, é muito perigoso, porque, na verdade, às vezes você se sente poderoso demais, então sempre tem que tomar cuidado. Ali, né? Tem uma gestão de ego própria, às vezes, porque, putz, Você tem muita influência, só né? o fato de eu estar aqui falando com você não deixa de ser uma, né? Tem muita influência, muito poder, né? Então, poder é perigoso, né? Então, você tem que estar... Eu tento sempre me policiar para entender o que é razoável, não perder a conexão com a realidade, né? Porque é quase isso. Então, mas é muito legal você ter um manche, você tomada de decisões, escolher. O fato de ser uma empresa global de ponta, você está sempre sabendo o que vem na frente. Por exemplo, a gente tem reuniões do Google nos Estados Unidos, então, quando eu vou no Comitê América, a gente vai fazer reuniões com os engenheiros do Google que estão desenvolvendo. Informação que chega 2 anos antes aqui para todo mundo. Então, isso é muito legal, você ter acesso a coisas desse tipo. Então, assim, tá numa empresa global é o que eu gosto, e tá com acesso onde eu tô hoje é muito legal, né? E, ao mesmo tempo, poder antecipar algumas coisas pro Brasil e estar se posicionando aqui. Então, isso é muito legal. O que eu acho que é o maior desafio? É você tomada de decisões que você pode impactar 100 mil pessoas. Porque, você falou 45, porque 45, aí você tem as esposas, os maridos, os filhos, né? Você tem um impacto nas empresas que você presta serviço. Assim, então, é uma responsabilidade. Se eu tomar uma decisão errada, efetivamente eu posso impactar a vida de 40 mil pessoas, 45, 100 mil pessoas, né? Então, as decisões que eu tomo... você vai falar, mas você não vai falar de dinheiro? Eu acho que o dinheiro é menos relevante nesse caso do que as vidas, né? Se eu tomar uma decisão errada, eu vou perder um pouco de revenues, eu não vou fazer o ano, talvez eu não ganhe bônus, mas, se eu perder 10% de revenues, eu não vou ganhar bônus, mas eu vou ter que, talvez, demitir 10% das pessoas. E aí eu vou demitir, sei lá, 4 mil pessoas fazendo uma conta, mas as famílias vão impactar. Pessoas, então, assim, é complicado, né? Então, assim, eu acho que o maior peso é o impacto nas pessoas, né? Eu acho que essa é a pressão. Essa é uma... Eu não sei se é uma pressão, mas é uma responsabilidade. Então, esse é um lado sempre das decisões mais arriscadas, eu diria, que a gente toma, é qual o impacto que a gente pode fazer ou não e qual o risco que a gente está tomando, né? Então, às vezes, a gente é um pouco mais cauteloso porque se a gente não tem tanta certeza, mas acho que esse é o maior impacto. Eu tenho uma foto sempre no meu celular, todo ano a gente faz festa de final do ano, né? E só no Brasil, a gente tem 12 escritórios. Então, a gente faz essas festas, 12, eu vou nas principais. Todo ano eu faço isso na Festa de São Paulo, que é a nossa maior festa, tem 5 mil pessoas na Festa de São Paulo. É muita gente. É muita gente. Eu vou no mezanino e tiro uma foto de todo mundo para saber, essa é a minha responsabilidade que eu tenho que levar. Então, essa é a principal responsabilidade que eu tenho para cuidar dessas pessoas. E assim, a gente tem, quando você pensa, a gente é muito espalhado hoje, né? Quer dizer, além das 12 cidades, a gente tem pessoas de home office em um monte de lugar. Vocês também vão nas empresas para fazer A gente vai nas empresas, né? E tem gente de home office, né? Que hoje a gente perdeu um pouco essa história da região. E tudo que acontece na América Latina, e aí eu vou falar um pouco de problemas, né? Quer dizer, quando deu a enchente em Porto Alegre, a gente tinha 100 pessoas em Porto Alegre que trabalhavam lá. Putz, como é que você ajuda? Quando dá um incêndio no Chile que deu há 6 meses atrás, a gente tem que socorrer pessoas. Então, todo dia acontece alguma coisa. Todo dia acontece alguma coisa. Então, o tema de pessoas é muito importante pra gente. Muito legal. Rodolfo, a gente abriu algumas perguntas para os jovens do Proa, que a gente mandou para o nosso grupo Alumni, e eles mandaram as perguntas, a gente escolheu. Então, agora eu queria te fazer um pouquinho dessas perguntas. A primeira pergunta é da Beatriz. A Beatriz, ela tem 21 anos. Legal. E ela fala o seguinte: por onde eu começo na tecnologia se eu ainda não tenho experiência? Essa é a grande dúvida dos jovens do Proa. Tem que começar de algum lugar, gente, se não tem experiência, né? Eu acho que hoje, na verdade, eu acho que parte disso é a quantidade de ferramentas, eu acho que hoje que você tem disponíveis, você pode estudar e ser um autodidata. Eu acho que, obviamente, tem gente que tem mais aptidão e menos aptidão, mas eu acho que esse é uma primeira coisa que alguém poderia fazer, né? Você pode baixar no computador, no celular e ter... Você pode usar, inclusive, as próprias inteligências para ela fazer um roteiro para você começar a estudar. E acho que essas inteligências te ajudam. E tem versões free, né? Tem versões grátis que você pode começar. Talvez elas não sejam completas, mas para começar dá e para você fazer. Então, a primeira coisa que eu me familiarizaria com essas coisas, tá? E eu acho que esse é um ponto. O segundo se você procurar um estágio, se procurar um trabalho,
foca nessa área que você gostaria, né? Mesmo que você não saiba. E aí você vai conseguir, porque eu acho que hoje todo mundo vai ter tecnologia. Aí eu acho que a grande chance é você dar o salto, porque todas as empresas têm um currículo de treinamento, todas as empresas têm ferramentas, e aí eu acho que é o que a gente fala daquela milha a mais que você tem que dar, o extra mile em inglês, que é falar o seguinte, pô, não vai lá das 8 às 4 fazer o estágio. Puta, vai lá, estuda, pega a hora do almoço, almoça rápido, dá uma estudada a mais. Conversa e aí, com as pessoas que conversa sabem. com as pessoas que sabem. Então, assim, é um ambiente que você vai estar dentro, que é um ambiente de conhecimento. Então, você vai ter o cara de tecnologia, você vai ter o seu analista que tem mais experiência que você vai ter a base de ferramentas que a empresa disponibiliza. Aí eu acho que é o grande... Para mim é o grande momento de você dar um salto aí e fazer. E eu acho que não sei se comprometimento é a palavra certa, porque não é o certo, mas esse extra comprometimento com a sua carreira, que vai se tornar para a empresa também, mas para a sua carreira é importante. Eu sempre acho que quem gerencia a carreira é você. Né? Assim, você pode... Obviamente, você tem um mínimo que você pode cumprir, né? Mas isso, vamos dizer, você está fazendo certo, mas você quer ir para frente... colecione skills. Eu acho que E o que eu sempre fiz nos meus projetos quando eu termino um projeto, tenho que ter aprendido alguma coisa nova. Não importa o que é. Pode ser um skill de gestão, pode ser um skill técnico, pode ser um skill até de apresentação, mas alguma coisa você tem que aprender. Então, eu acho que um pouco desse pequeno objetivo, né, que não são objetivos enormes, mas de você sair... Ou não precisa ser um projeto, ou um mês, ou alguma coisa, aprender alguma coisa é importante. E eu acho que o ambiente empresarial é propício para isso, porque, na verdade, você tem uma série de coisas disponíveis que você não tem em casa, entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu faria isso. Primeiro, eu seria um pouco autodidata, estuda, porque hoje tem muita coisa disponível na internet. E aí, às vezes, você tem amigos que são melhores que você, que sabem mais e usa, né? Acho que a história das amizades e tal, usar... Eu procuraria um emprego no que você gosta, de novo, voltar. E aí, entrando lá, eu falaria, putz, o que eu vou usar? O que eu já sei, mas o que tem disponível na empresa. E os recursos da empresa são disponíveis para você. Use o que puder. Rodolfo, tem uma pergunta do Lucas, ele vai ao encontro dessa primeira pergunta que a Beatriz fez. E ele pergunta assim, o que você considera mais importante em um currículo, além do conhecimento técnico? Que acho que vai um pouco... Quais são as habilidades? A gente falou de ser adaptável, né? Eu acho que no currículo, assim, eu acho que o currículo escrito é frio, né? É difícil você... a minha teoria é que o currículo escrito tem que ser o mínimo necessário para você ser chamado para entrevista. Para não te deixar de fora, Para não te deixar de fora. Mas a diferença mesmo você vai fazer na entrevista, né? Acho que esse é o ponto importante. Então, o teu currículo, ele tem que estar um pouco... E o currículo é isso, né? Estudei tal coisa, fiz aqui, tenho... E aí que volta assim, se eu estudei, sei lá... se eu mexi com o OpenAI, põe lá que eu trabalhei com o ChatGPT ou com... Entendeu? Você põe isso no currículo e tudo isso é importante. Você não precisa dizer que você é proficiente, que você sabe mexer e programar nisso. Mas você é um usuário disso, né? Então, botar Excel, botar... O que você tiver de proficiência, bota. Então, eu volto a... Não é para fazer um currículo de 10 páginas, mas o currículo de 1 página, no máximo 2, botando o que você tem de experiência de escola... ou de faculdade, ou de empregos, e o que você fez, mais as habilidades que você tem de cursos que você fez e um pouco de tecnologia. Eu acho que esse é o currículo básico que, na minha opinião, você não vai ficar fora das entrevistas. Aí eu acho que na entrevista que você tem que... aí que você tem que se brilhar, né? Eu acho que o brilho vem na entrevista ou na dinâmica de grupo. E, para mim, o que tem aqui que eu acho que você tem que mostrar na dinâmica de grupo? Primeiro tudo que você fez, por isso que eu falo dos aprendizados, você contar a sua história, né? Como é que você conta a história? Não importa o que você fez, mas você contar aquela história de uma forma olhando os pontos positivos e olhando os diferenciais que você trouxe. Então, contar essa história de uma forma, eu diria, relevante para as pessoas que estão te entrevistando é importante. Segundo, mostrar comprometimento. O que as empresas gostam de comprometimento? Mostrar que o jovem que está chegando lá, ou a jovem que está chegando lá, ele está comprometido em aprender, em se desenvolver. Ninguém que contrata um jovem acha que ele vem sabendo e acha que ele vem pronto, mas quer que ele tenha um compromisso de aprender, de se desenvolver e trabalhar. Eu acho que essas duas coisas. E a terceira, para mim, é da adaptabilidade, porque eu acho que você entra numa carreira na empresa
E não necessariamente você vai trilhar aquela carreira. Esse negócio vão surgindo oportunidades e você tem que estar pronto. Então, você se adaptar. E eu acho que uma coisa que vai acontecer, cada vez mais as tecnologias vão ficar rápidas, né? Esse banho de tecnologia eram mais longas e elas estão diminuindo de tamanho, de tempo. Então, você vai ter que se adaptar. Né? E como você se adapta rápido, eu acho que esse é um skill importante. Mas eu acho que adaptabilidade, eu acho que você... adaptabilidade, curiosidade para aprender sobre coisas novas, que tem um pouco a ver com adaptabilidade, o tempo de contar a sua história de uma forma, não só narrar o que aconteceu, mas dos aprendizados, o que você fez e como você se diferenciou, são as 3 coisas importantes. Comunicação estruturada, né? Estruturada. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que uma coisa que eu sempre entrei em cada desafio que eu entrei, assim, de como é que eu vou me diferenciar nesse desafio? Né? E aí, desafio. Por que eu tô falando de desafio? Porque tudo que você pode fazer na vida é desafio. Pode ser um negócio simples, maior, menor, assim. Como é que eu vou me diferenciar? E eu acho que esse é o pensamento que, para mim, que é o que faz você ir para frente sempre. E aí você usa essas coisas que eu falei para se diferenciar. Perfeito. Rodolfo, a última pergunta aqui dos nossos jovens é do Ricardo, ele tem 19 anos. E ele pergunta o seguinte: como lidar com medos e inseguranças quando parece que todos estão avançando mais do que eu? Tá bom? Eu tenho um filho de 19 anos, então eu entendo exatamente o que ele está perguntando. A gente estava falando nos bastidores. A gente estava falando nos bastidores isso. Eu acho que hoje é uma sensação... a internet traz muito dessa sensação. Eu acho que a internet... E assim, não estou falando mal da internet, acho o máximo, fantástico e toda essa história. Mas na internet você vê só as coisas boas, né? As pessoas contam as coisas boas. Então, você tem que tomar cuidado para você não ser, eu diria... contaminado por histórias que as pessoas estão contando ou na internet ou das pessoas sem ver realidade, tá? Porque aquilo lá é um recorte que as pessoas escolhem contar e você quer contar coisas boas, né? Isso aí, não vai colocar um monte de tragédia lá. Então você conta as coisas boas e aí você começa a olhar e falar a vida do outro é melhor, aí o outro põe que fez um negócio no ChatGPT, você vai falar... 19 anos já virou milionário, você fala, nossa... Ainda... Então assim, então tem que tomar cuidado primeiro para não se contaminar com outras histórias que são recortes, como você falou, da história dele. Então acho que esse é o primeiro cuidado que eu tomaria. Então... Parece que os outros estão evoluindo, mas talvez não estejam tanto. Acho que essa é a primeira coisa. Segundo, seja mais autoconfiante. Né? E acho que assim, como é que você cria essa autoconfiança? Por isso que eu acho que a pergunta é, o que eu preciso ter? Eu sempre acho que tem que voltar um pouco para você, não ser egoísta, mas falar assim, o que é o meu objetivo? O que eu preciso ter? Eu preciso conhecer Excel, eu preciso conhecer ChatGPT, então vai atrás. Então assim, eu acho que... Porque quanto mais seguro você tiver... melhor você vai performar. E é por isso que eu acho que você... E aí, por exemplo, quando a gente falou do processo de entrevista, é ali que você vai mostrar a sua segurança. Se você estiver inseguro nesse momento, aí você não vai conseguir mostrar essa segurança. Então, eu acho que essa segurança... Eu acho que cada um de nós tem que aprender o que te deixa seguro. Se é mais skill técnico ou, pô, eu vou ter que fazer uma entrevista. É duro? Pede para alguém te ajudar. Entendeu? E assim, treina, né? Treina. Então vê se a história tá boa, escreve. Vê se a história tá boa, escreve, fala, assim. As Pede pra alguém ler, vê se entendeu. Vê se entendeu. Treina ser entrevistado, né? Treina ser entrevistado, me faz uma pergunta. Então, eu acho que você tem formas de você ganhar a sua autoconfiança, né? Primeiro, olhando que você é um jovem bom, é um jovem que chegou onde tá, tem um valor enorme. Essa é a primeira coisa que você tem que confiar. A segunda é, o que eu vou fazer para me preparar? De novo, eu posso ser técnico, né? Então eu vou ganhar alguma coisa técnica, mas eu tenho que ter confiança em como contar a história. Então prepare e treina. Acho que treino é importante. Treino é super importante. Eu gosto também muito de treino. Então acho que te deixa mais tranquilo. Deixa tranquilo, né? E você tá preparado. E outra coisa que eu acho que entre aspas, mais fácil na entrevista é que você tá falando sobre você. Então você tem 100% do conhecimento. Por isso que você tem que saber comunicar. A história é sua, você sabe da história. Mas como você comunica ela é importante. Então, eu acho que parte da segurança vem em você ter um poder de comunicação que é treinável, né? De novo, é treinável isso. Você sabe que há um tempo atrás a gente fez uma entrevista com uma outra CEO e ela fez faculdade de jornalismo. E ela disse, Aline, eu nem sabia, mas depois eu descobri que a gente aprende na faculdade, que é a redação, né? Que é estruturada, é a comunicação estruturada. Isso ajuda pra vida. Muito. Porque é isso, como que você conta a história, como que você tem um começo, meio, fim, você explica. Qual a mensagem que você quer passar. Qual a mensagem. Então... Quando você começa a pensar dessa maneira, você estrutura muito melhor, né? E você se comunica muito melhor. E hoje em dia isso é muito importante, isso é super importante. Então eu acho que eu acho que você tem que a primeira coisa é se valorizar.
e aí você procurar que são skills ou conhecimentos que você precisa ter. E eu acho que comunicação é um que todo mundo tem que ter, independente de onde vai trabalhar. Também acho. Rodolfo, e aí né, já estamos nessa pegada de geração Z. Tá bom? Geração Z já entrou no mercado, já está com mais de 30 anos. O que você acha que mudou nessa relação profissional, né, das empresas com esses novos profissionais, nas expectativas? Como você falou que tem 15%, né, da sua... De 50 a mais. 50 a mais. Quanto que é? Vocês têm, sabe? Deve ser uns 20%, 30% por aí, né? Por aí. E aí o restante é a gente. No meio do caminho ali. Como que é lidar? Porque acho que é talvez a primeira vez mesmo que a gente lida com gerações tão diferentes. Quando a gente fala gerações, parece que são pessoas muito diferentes. Não é, mas acho que são modos de ver a vida São que modos, são distintos, mas a gente tem né? gente de 20, 22 anos até gente de 50 e poucos anos. Uhum. Né? E eu tô na casa dos 50 e poucos. E aí você 50 e muitos, na verdade. viveu experiências do Brasil, de vida muito diferentes. Né? O que eu acho que é interessante desse... E todo mundo fala, né? Todo mundo tenta rotular gerações. É por isso que eu tomei esse cuidado de falar. Então, todo mundo tenta rotular e essa nova geração não quer nada ou quer isso. Eu acho que não. Eu acho que essa geração... E, obviamente, dentro de qualquer geração você tem um pouco de tudo. Mas o que eu acho que essa geração tá botando muito mais limites que a nossa geração não punha limites. Eu nem sabia que podia. É isso aí, né? A gente não importava, você trabalhava de qualquer jeito, você trabalhava a qualquer hora, você virava à noite, você fazia, então assim. Então a gente botava poucos limites e era muito bem visto ter poucos limites. Eu acho que esse negócio vem mudando aos poucos e eu acho que a nova geração põe mais limites, né? Eu acho que sim. E eu acho que é saudável isso, né? Esse balanço entre vida profissional e pessoal é importante. O que a gente está trabalhando com alguns jovens agora lá é que nem sempre dá para ter esse balanço. Então, principalmente, por exemplo, em épocas importantes de projeto, assim, às vezes não tem jeito, o projeto tem que entrar. Então, assim... tem que fazer mesmo. Ele tem que ser balanceado na média, no filme, né? Mas às vezes a foto não vai conseguir, porque ele tem que entregar domingo alguma coisa, a gente vai ter que virar porque não conseguiu. Então, isso acontece na vida de todo mundo. Então, essa é uma grande diferença, mas eu acho saudável porque eles botam mais limites do que a gente. Segundo é que eu acho que a gente aceitava, o cara fala, faz isso, você fazia sem pensar. Eu acho que eles sempre questionam o porquê, se faz sentido ou não. E eu acho que esse questionamento é uma forma que pra gente pode parecer, pô, por que você quer saber? Pode ser uma forma de aprendizado importante. Primeiro tem que ter um propósito, fazer sentido, mas também é uma forma de aprendizado e eles ganharem muito aprendizado. Eu estou fazendo isso, por isso, por isso. Então, o que a gente está trabalhando aí nas gerações mais seniors essa geração é assim porque elas querem aprender, não necessariamente que eles querem te confrontar, né? Porque às vezes é visto como confronto de gerações, mas eu acho que a gente tem que entender essa nova geração e sim, por que ele precisa entender, né? E eu acho que são questionamentos que muitas vezes fazem sentido, ou na maioria das vezes faz sentido. Então a gente precisa ter, eu diria, mais paciência e explicar, e eu acho que é saudável de novo, tá? Então, eu acho que conviver com várias gerações, e a gente tem todas as gerações na Accenture que você possa colocar aí, eu acho que faz com que esse balanço seja interessante. Obviamente dá muito mais trabalho, né? Com uma geração só era mais fácil no passado, porque não tinha diversidade, né? E aí eu tô falando menos de homem, mulher, de gêneros, eu tô falando muito mais de pensamento mesmo, de pensamento, são gerações que pensam diferentes. Mas eu acho que para empresas como a Accenture, o que é legal é que a gente faz coisas muito interessantes no mercado. E o que chama a atenção dessa geração nova são os desafios e trabalhar com coisas de ponta, né? E que eu estou trabalhando sempre com coisas de ponta e toda história. Então, parte do que a gente trabalha na Accenture para esses jovens, obviamente, é salário e recompensa, o reconhecimento, toda essa história, mas esse orgulho das coisas que a gente faz com os nossos clientes, que são grandes empresas do Brasil e do mundo, para fazer transformações e coisas que você fala, putz, grila, eu posso fazer isso. E esse engajamento com o que a gente faz é interessante. E a gente estava falando até um pouco antes de começar da ideia do pro bono que a gente faz de trabalho. Pro bono, para quem não sabe, são trabalhos voluntários que a gente faz. A gente faz um monte pra gente, a gente adora. Mas isso, tem fila para trabalhar com vocês, porque é um trabalho super bacana. Vamos colocar mais, então. Vambora. Gente. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu acho que essa história vai dando orgulho nas pessoas.
história do então... propósito faz muito sentido, né, para Mas todo então, mundo. mesmo que às vezes eu não trabalhe diretamente, não trabalho com vocês ou com outras entidades, eu sei que a Accenture está fazendo, então isso traz um orgulho para as pessoas. Então, e eu acho que, de novo, há 20 anos atrás não tinha isso nas empresas, né? As empresas eram meio que separadas, né? Você Então, sabe que a gente tem empresas que financiam o PRO por causa do voluntariado? que legal, olha lá, E os funcionários que pedem. bacana. É muito Então, bacana assim, isso. eu acho que é uma geração mais saudável de forma geral, tá? Obviamente tem seus problemas e toda essa história, como todo mundo tem, mas eu acho que é uma geração mais saudável e tá mais na nossa mão de entender como eles funcionam do que mudá-los, e não vão conseguir mudá-los. Tá bom. Rodolfo, e nessa perspectiva, vamos falar de IA? Vamos. Que é o assunto que todo mundo fala, Todo mas acho mundo que fala. pouca gente entende de verdade. Se você puder explicar pra gente um pouco, né, sobre IA. Eu tenho uma frase que você fala, né, que você fala assim: IA é simples de experimentar, mas difícil de escalar, né? Acho que acho que é o assunto do momento, né? E se tiver a palavra mais procurada, provavelmente deve ser Escalar IA. escalar IA. Como é que vocês estão olhando pra isso na Accenture? Como é que vocês estão olhando pra IA e pra escalabilidade? Na verdade, IA chegou para ficar, eu acho que não é um hype, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E falar, pô, é um boom, é um hype, vai vir e vai morrer. Não, não vai morrer, tá? Eu acho que esse negócio a gente não acha que vai morrer e a gente tem grandes investimentos, porque a gente acha Todo mundo que está investindo todo muito, mundo né? está investindo muito. Eu acho que tem... O que o ChatGPT fez, eu sempre falo isso, que eu acho que foi um serviço interessante para a IA, é que quando ele disponibilizou para os celulares de todo mundo, para baixar, ele popularizou esse negócio e todo mundo ficou encantado com o que ele faz, né? E assim, é impressionante como você faz. E hoje quem procura no Google já vê que o Google também tem uma inteligência... A primeira parte já Tem responde já como uma IA. inteligência artificial e toda essa história, então você começa a ver que está todo mundo nessa linha. Então isso popularizou IA importantemente e grandemente. Mas isso é um ambiente pessoal, né? O ambiente corporativo é bastante diferente. Por quê? Na verdade, tem algumas coisas que são bastante diferentes. Primeiro, quando isso aqui ele pega dados da internet, dados abertos, né? Então não tem curadoria de dados e nada. Quando você vai usar os dados da sua empresa, você tem que tomar cuidado. São dados sensíveis, dados que Já podem existe acessar. alguma legislação específica de... Está se trabalhando nisso. Porque Na verdade, você tem uma europeia, você tem uma americana e a gente está fazendo uma terceira aqui. A europeia é muito engessada, estão travando IA, o americano é aberto demais e tem riscos e a gente está tentando fazer a nossa aqui. A gente até está participando através de uma associação de várias empresas de tecnologia. É importante ter um pouco dos limites, né? Então a gente a Accenture está também com várias outras empresas de tecnologia numa associação ajudando a não desenhar, mas assim, dando o que faz sentido ou não, porque se a gente engessar demais, a gente perde desenvolvimento, se a gente engessar de menos, tem um risco importante. Então, quando vai para um ambiente corporativo, que dados usar, que dados não usar, como é que esse dado não vai para a internet? Então, esse é um ambiente muito diferente. Segundo ponto, segurança. Né, a hora que eu começo a abrir isso aqui, você pode entrar hackers e entrar na sua empresa. Então, você tem que fazer segurança. Terceiro, o que a gente chama de guardrails, que é assim, como é que a IA não alucina? Como é que a IA não toma decisões para você, que ela é uma máquina, né? No final das contas, com os vieses que ela tem. Então, assim, tudo isso tem que ser feito, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E segundo, a primeira coisa isso tudo eu tenho que levar em conta e preparar. Segundo, eu tenho um monte de outros sistemas e ela tem que se conectar nesses sistemas. Dá trabalho. Então, para fazer uma coisa em escala empresa, essas conexões todas... Os famosos sistemas legados. Os sistemas legados. Então, eu tenho que criar... Então, assim, não é tão simples quando baixar o ChatGPT no celular e usar. Então, a escalabilidade depende muito disso. E tem que tomar cuidado, porque uma outra coisa que eu acho que é perigosa, todo mundo acha que é de graça. Como eu tinha uma versão de graça do ChatGPT, parece que tudo é de graça. Não, no ambiente corporativo isso custa, e custa bastante. Então, o que você começa a ver em várias empresas é que o custo de tecnologia começa a subir mais do que deveria. Então, o que a gente está vendo em algumas empresas é porque ele não está escalando isso, eu diria, de uma forma ordenada. Então, aonde eu escalo, onde faz sentido IA, tem coisas que eu posso usar coisas mais simples, que não custam tanto. Então, esse é um desafio que está acontecendo hoje. Quase que todo mundo quer ter a sua IA, né? Então, só que isso no ambiente corporativo custa muito. Então, a pergunta é, como você põe a solução correta para o problema correto? Que pode ser IA, pode não ser IA, e essa é a discussão que a gente tem hoje. E é quase uma discussão de curadoria. É uma discussão de curadoria. Né? Qual que é o melhor caminho para cada processo. E você acha que existe hoje um descompasso de investimento entre pessoas e investimento de IA? Como que vocês estão olhando para isso, né? Porque eu já ouvi de muitas empresas falar, agora a gente não vai mais ter gente, a IA vai fazer tudo.
Sempre tem a gente começa sempre no radicalismo, né? Vem uma coisa nova, vem o radicalismo, depois fica no meio do caminho. Você vai lembrar, né? Lá atrás, quando começou a cloud, quando começou todo mundo digital, quando o mundo digital ia acabar, e não acabou, entendeu? Não acabou. Obviamente, você tem impactos, né? Tem gente que, assim, tem gente que se não se modernizar vai ser impactado, mas novas oportunidades surgem, né? Então, acho que, e volta um pouco do que a gente falou de estar atento às novas oportunidades, estudar e ir atrás. Então, eu acho que obviamente tem, aí você vê, de novo, a gente volta da internet, LinkedIn, você tem agora empresa que vale 1 bilhão e só tem o CEO, porque o resto é tudo robô. Sempre vai ter alguma dessas, mas não é a grande maioria, é outlier, né? Então, não é a grande maioria. Então, a gente acredita que vai ser homem mais máquina. A gente acredita nisso. Por isso que a gente está olhando e co-investindo ou investindo nos dois lados. Eu tenho que investir na máquina, obviamente. Só para você ter ideia, hoje, na nossa área de operações, onde a gente opera áreas de clientes, eu tenho mais de 1.600 agentes de IA rodando, 1.600. Então, eu tenho uma escala hoje importante, eu sei rodar isso, aprender, que a gente desenvolveu isso nos últimos 6 meses, por aí. Nossa, muito rápido. É muito rápido. A gente está olhando... Talvez em outra época a gente estava falando de anos. Tava. Então, esse negócio está numa velocidade. Eu estou aprendendo, mas meu custo de tecnologia sobe, como é que eu pego e como é que eu treino as pessoas para trabalhar com isso. Né? Porque o ponto não é se você automatizar pequenas atividades, mas você mudar e as pessoas voltarem a tomar a decisão e toda a história. Então, a gente está treinando as pessoas para isso. Eu acho que esse é o ponto que a gente está. Tem empresas fazendo só tecnologia e aí eu acho que vão sofrer no futuro, porque não vai ter o fator humano de decisão. Então, eu não acredito, o Accenture não acredita só em máquina. E se você não investir no humano, seja para fazer o prompt, porque a discussão aqui volta um pouco do que eu falei dentro da empresa, né? Eu tenho primeiro, fazer a pergunta, prompt é pergunta, né? Como é que eu faço a pergunta para IA? Tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar, porque ela vai responder o que você perguntar. Se perguntar errado, vem errado. Segundo, que base de dados que ela vai usar? Então, a história de dados é super relevante. Segurança de informação. Hoje, os ataques proliferaram com IA, mas as defesas também proliferaram com IA. A história de conexão dos sistemas, ou das famosas interfaces de sistemas. Então, isso começa a ser oportunidades para as pessoas trabalharem. Né? Não necessariamente eu preciso ser o grande conhecedor de IA, mas eu posso saber estudar cibersegurança, que é uma área de crescimento. Eu posso ser um cara de dados e saber quais são os dados e onde buscar os dados corretamente. Eu posso saber como é que eu interfaço os sistemas para ter produtividade. Então, assim, você começa a ter uma série de campos novos que as pessoas podem trabalhar nisso. Muito legal. Rodolfo, agora eu queria voltar um pouquinho mais para a parte pessoal. A gente já está, infelizmente, já caminhando para o final aqui. Eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas o tempo está ficando curto. Eu queria te perguntar, qual mensagem você deixaria para os jovens que estão interessados em entrar no mercado de trabalho, e aqui especificamente em tecnologia, né, que é a área que você está? E que a gente tem no PRO, inclusive, uma formação específica disso. Eu acho que corre atrás. Assim, primeiro, assim, isso vale para tecnologia e não tecnologia, corre atrás do que você gosta. Você acha que tecnologia é mais crítico? Não, eu acho que hoje hoje você tem que saber tecnologia, você tem que saber, eu acho que assim, você fala, mas eu vou ser médico. Mas o médico tem que saber, porque hoje, outro dia eu levei uma pessoa no hospital e ele estava com pneumonia, ou estava com sintoma de pneumonia, mas era muito inicial, o médico apertou um botão lá e veio, a IA falou para ele, acho que porque ele estava na dúvida. Então, ele tem que saber o mínimo, entendeu? Assim, então, não que o diagnóstico foi feito por IA, porque isso é um perigo, mas ajudou ele na dúvida que ele tinha. Então, assim, todo mundo vai ter que entender o mínimo de tecnologia, obviamente, pessoas mais profundas ou menos profundas. Então, eu acho que a primeira coisa é faça o que você gosta. Assim, essa é a primeira coisa. E a segunda vai atrás do seu sonho e estuda para que esse sonho seja realidade. Muito legal. Rodolfo, a gente vai entrar agora no momento que eu adoro, que é o bate-bola. Vamos embora. Você é engenheiro, vai ser muito fácil. Eu faço perguntas diretas e você precisa ser direto. Tá bom, essa é a parte fácil. Aí, normalmente, a pessoa me dá uma resposta que eu gosto e eu faço outra pergunta e tudo que eu pedi, eu mesma não faço. Então, vamos lá, vamos começar. Tá pronto? Vamos embora. Um jeito simples de se destacar no primeiro emprego. Compromisso. Um filme que você recomenda para quem está começando. O Forrest Gump. Ai, é muito bom. Tem a ver com resiliência. Total. Um mito sobre sucesso profissional que você deixou de acreditar. Que a vida é fácil e que não tem nenhum percalço na vida de um CEO.
Eu também fui enganada. Qual habilidade você gostaria de ter desenvolvido mais cedo? Eu acho que leitura de contexto. Deixa eu explicar um minuto. Eu sei que não é para ser, mas eu acho que, na verdade, quando você é mais jovem, você não consegue ler exatamente o que está acontecendo e você faz, ou fala demais, ou toma decisões erradas, porque você tem uma leitura de um contexto menor. Eu acho que quando você vai ficando mais maduro, você vai conseguindo ter uma visão maior e tomando decisões mais equilibradas. Talvez seja impossível eu ter antes, mas se eu tivesse antes, talvez eu não teria passado alguns percalços na minha carreira. Um comportamento que você valoriza muito em quem trabalha com você. Transparência. Acho que falar as coisas na hora que estão acontecendo e as coisas corretas, a gente consegue. Eu sempre acredito que tem problemas que, se você não resolver, eles só vão crescer. Então, esconder problemas, você vai... A hora que às vezes traz, tá tarde Pois demais. não tem mais como resolver. Então, traz ele com transparência no começo e... Tudo bem, falar, eu vou resolver, mas tá aqui. Transparência é uma das coisas que eu mais valorizo. Muito bom. E o que você faz em momentos de muita pressão? Eu tento... Por que eu tô falando eu tento? Porque eu viajo pra caramba. Eu tento levar uma vida bastante balanceada do ponto de vista de... Primeiro, eu faço algum tipo de exercício todo dia de manhã, 7 dias por semana. Então, eu faço 7 dias por semana. Pode parecer maluco, mas é onde eu espaireço. E é muito bom de manhã, porque as pessoas não vão te ligar muito cedo. As pessoas não vão ligar. Os problemas começam depois. E como eu trabalho com os Estados Unidos, eles estão dormindo antes que eu. Então, e a América Latina também tá pra trás. E a América tá partindo. Então, assim, Você vai ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Então, eu faço de manhã. Eu gosto de fazer academia de bicicleta. Então, é uma coisa que eu gosto, porque tem música, foco. Eu não sou de meditação, adoraria fazer meditação, mas não é. Minha esposa faz isso muito bem, mas eu não consigo. A gente aprendeu aqui que os CEOs não gostam muito de meditação e yoga, isso aí não pega, não. Não pega, não. Então, eu preciso de academia de bicicleta, que aí eu vou mais lá, endurance. música, e tal, assim, tem. Então, eu faço, até porque, eu tô envelhecendo, então esse negócio é mandatório. Depois, eu trabalho e eu janto todo dia em casa, né? Eu realmente, quando eu tô em São Paulo, eu não janto fora, eu não aceito jantares, ou raramente aceito jantares. Quando é muito especial, eu tenho que ir mesmo, senão eu não vou, porque eu acho que é o momento de eu ficar com a família, né? Então, a gente janta todo dia juntos, né? Essa é a história. Obviamente, não é sempre, porque eu viajo muito, então, quando eu não tô, não dá, mas... E outra coisa que eu faço eu sempre passo os finais de semana no Brasil. Não importa em que lugar do mundo que eu tenho, eu volto pro Brasil. Eu já cheguei a chegar sexta de manhã e domingo à noite viajar de novo. Mas eu vou passar o final de semana em casa. Muito legal. Esse é um... Acho que tem muito clareza das prioridades, né? Tenho. Assim, para mim é importante. De novo, eu tenho um filho de 19 anos, tenho minha esposa. Se deixar e vou passar o final de semana, não é o que eu quero. Eu quero estar com eles. Porque, assim, a minha vida durante o dia não é exatamente fácil. Ela é uma vida meio que cronometrada. Não é você que planeja ela. Então, é meio cronometrada. Então, eu quero, no final de semana, ter tempo para eles e toda essa história. Então, voltar e viajar de novo, por mais que seja, às vezes, sacrificante para mim, eu prefiro. Muito legal. Rodolfo, infelizmente, a gente tá acabando nosso bate-papo, mas eu adorei. Obrigado. Foi incrível. Para mim também. Obrigada mesmo por ter dividido com a gente. Obrigada mesmo pela parceria. Já falei isso, mas quero reforçar. Desde que a Accenture entrou como financiadora do Pro, a gente conseguiu evoluir muitas coisas. Fico muito feliz. Que a gente não conseguia. Então, para mim, assim, é muito, muito especial. Obrigada mesmo. E, pessoal, só pra gente relembrar, né? Esse é o nosso conteúdo aqui. Para inspirar, como vocês viram, mais um bate-papo incrível. E eu só queria relembrar que as inscrições da plataforma Proa estão abertas. Então, quem tiver entre 17 e 22 anos, estar na escola pública ou ter concluído o ensino médio na escola pública, o nosso site proa.org.br, se inscreve lá na plataforma Proa, que a gente vai ajudar depois você também a conseguir um bom primeiro emprego e pensar em muitas coisas da vida e de carreira. Quem ainda não conhece o Pro, aproveita para seguir a gente nas redes sociais, porque a gente precisa cada vez mais que as pessoas nos conheçam. E, mais uma vez, obrigada e eu vejo vocês no nosso próximo Bate-Papo com o CEO. Tchau, tchau!